que se faça, por exemplo, estruturalmente, marcações no chão para que garanta o distanciamento mínimo, né, entre os alunos, por exemplo, na fila para o lanche, na fila para outras atividades que sejam necessárias. Mas nada disso que eu estou falando para vocês, ela vai ser suficiente se a gente não conseguir tentar mudar a mentalidade do alunado, dos professores e dos demais trabalhadores do colégio, né? A gente precisa, é fundamental que a gente consiga fazer ações amplas de educação em saúde com esses alunos, né? Porque a gente tem que mudar o nosso panorama sanitário. Então, assim, a gente tem que mudar hábitos básicos, como eu falei para vocês. E principalmente, né, assim, a gente não, o fato de voltar às aulas não significa dizer que a gente voltou à normalidade, né? As pessoas, como eu falei, as pessoas vão continuar adoecendo, né? Familiares dos alunos vão continuar adoecendo, então isso precisa ser checado, porque esse aluno vai precisar ser isolado imediatamente. E, além disso, os professores, os outros trabalhadores e também o alunado vão precisar de muito suporte psicológico durante o processo, né? Eu acho que isso vai ser fundamental. A gente tem muitas pessoas que estão adoecendo mentalmente durante esse processo. Então, a gente tem que garantir assistência psicológica a todas as pessoas que vão ocupar os espaços estudantis durante a volta às aulas, porque, como eu falei, não vai ser uma volta à normalidade, né? Esse novo normal que a gente tem tanto discutido vai impactar diretamente na saúde mental de alunos, professores e outros trabalhadores dos colégios. Eu acho que inicialmente é isso, Antônio. Aí eu abro agora para você, porque eu acabo falando demais, senão eu vou continuar falando aqui sem parar. Eu abro para os questionamentos de vocês e aí a gente vai dialogando, porque eu acho que é mais interessante do que eu ficar falando o tempo inteiro aqui. Pronto, Ricardo. Obrigado pela fala, foi muito boa. No chat aí tem alguns elogios à sua fala, muito boas. Não pude acompanhar muito o chat porque eu estava tentando incluir algumas pessoas na reunião. Algumas pessoas não conseguiram entrar, alguma falha no sistema que deu, porque sempre quando alguém entrava, aparece o convite aqui, eu aceito imediatamente. Eu aceitei todos. Aí um monte de gente ficou querendo mandar. E apareceu uma forma aqui de mandar um convite através do e-mail. E aí algumas pessoas estavam me mandando e-mail e eu adicionando essas pessoas. Mas tem alguns questionamentos aí. Eu queria que algumas pessoas repetissem os questionamentos no chat para que eu pudesse ler e Ricardo poder responder. Carolina Leal pediu aqui, gostaria que o professor falasse a respeito do retorno da educação infantil, porque é diferente, né? Porque os meninos são muito pequenininhos. Então, enquanto você fala aí, eu posso ir verificando os outros. Perfeito. Com relação à educação infantil, a gente tem hoje, de dados que a gente tem hoje, é que a contaminação e a manifestação de casos graves, né, em crianças, ela é muito, a taxa de letalidade ela é muito baixa, né? A grande maioria dessas crianças, elas são assintomáticas. Isso levanta dois pontos específicos. Um lado é muito positivo, porque os alunos, as crianças de educação infantil, eles adoecem bem menos do que as pessoas adultas e idosas, mas, de certa forma, elas acabam se tornando vetores para os seus pais e para as pessoas que moram na casa, né? Corre o risco dessas crianças, dessas crianças de educação infantil, serem os transmissores da doença para os seus pais sem ter nenhum tipo de sintoma. Então, com relação a esse ponto específico, eu volto em algumas coisas que eu falei inicialmente durante a minha fala, né? Eu não conheço a realidade específica da educação infantil do município de Araucária, mas a gente tem que pensar primeiro em capacidade minha dentro da sala de aula. Então, assim, a gente demanda, por exemplo, um professor no ensino fundamental e no ensino
no ensino médio, desculpa, no ensino médio e no ensino superior, um professor ele consegue atender muito mais alunos do que uma professora de ensino infantil inicialmente, né? Então, essa redução de alunos dentro da sala de aula, ela também vai ser muito importante. Uma estratégia que a gente tem percebido que é uma estratégia que tem surtido certo resultado, é que é recomendável que se tenha na escola, principalmente nesses espaços de educação infantil, espaços para que esses alunos possam, por exemplo, em algumas atividades que eles precisam ficar descalços, que eles tenham uma estrutura para guardar esses sapatos, né? Os sapatos são uma das principais formas de vetor de levar a doença de um local para o outro, né? Então, uma coisa que poderia ser pensada inicialmente seria faz a higienização, por exemplo, das salas de aula inicialmente, né? Depois os alunos entram. Quando os alunos entrarem, o ideal seria que eles retirassem o sapato e ficassem, por exemplo, dentro da sala de aula sem sapato, porque eles contaminariam menos aquele espaço em que eles estão muito próximos, né? Porque uma coisa é você dizer para um adolescente de 15, 16, 17 anos que ele não pode abraçar um colega, né? Outra coisa é você dizer para uma criança de 6, 5, 7 anos que ele não pode puxar o cabelo do colega, né? Totalmente diferente. Então, assim, a forma como vai ser estruturada essa sala de aula, eu penso que poderia começar por isso. Eu acho que os alunos eles poderiam entrar inicialmente e assistir às aulas, né? Fazer suas atividades dentro da sala de aula descalços, ou se não tiver essa possibilidade, caso tenha uma discussão ampla e aí os professores falem, não, a gente acha que os alunos devem sim estar calçados, que o colégio consiga disponibilizar pelo menos algum recipiente, né, com água sanitária para que esses alunos consigam lavar, higienizar os solados dos sapatos, né, antes de entrar dentro da sala de aula, né? Que isso tem sido feito também em alguns locais, que se colocam algumas estruturas com panos com água sanitária para que as pessoas façam a higienização dos solados dos sapatos antes de entrar em algum determinado ambiente. Essa seria uma coisa mais seria uma coisa que poderia ser feita. No ensino infantil vai ser mais complicado a gente conseguir obrigar os alunos a utilizar máscara, né? Vai ser muito difícil fazer isso. Tanto que muitas escolas de outros países que voltaram às aulas, isso não é obrigatório, é apenas recomendável, né? Mas como os alunos, como eu falei, como a educação infantil, como as crianças, normalmente elas são assintomáticas, o que a gente tem até hoje é que pessoas assintomáticas, elas transmitem menos a doença do que pessoas que são sintomáticas. Então, se a grande maioria dos alunos, caso venham a contrair o vírus, não vão desenvolver manifestações com relação ao vírus, a chance delas contaminarem outras crianças acaba sendo menor do que um adulto que contamine e que tem algum sintoma gripal, né? Eu acho que esses são alguns elementos que podem ser levantados. Eu não sei se eu consegui responder perfeitamente ao que a professora perguntou. Foi ótimo, Ricardo. Tem alguns questionamentos aqui, eu vou te jogar tudo de vez, viu? Tranquilo. Aí tu vê aí que eu vou pegando outros que estão aqui no chat. Tem algumas contribuições aí, algumas pessoas perguntando sobre o transporte escolar, que é muito utilizado, tem muitos alunos que utilizam o transporte escolar. A questão do bebedouro, acho que você até já falou sobre o bebedouro aí. Os intervalos e o lanche, como poderia ser para não causar problema, a ida ao banheiro, as pessoas que são grupo de risco, professores e funcionários que são do grupo de risco, e alunos também, né, porque tem crianças asmáticas, né, tem tudo isso. E a questão das salas de aula, da ventilação, né, foi o que eu vi até agora. Então, vê se tem como aí tu abordar isso aí, eu vou olhando outros aqui, outras questões. Pronto, perfeito. Como foram vários pontos, se eu deixar de responder algum, você pode me falar, não, você esqueceu de tocar nesse ponto específico. Pode deixar. Beleza.
Com Transporte. relação ao transporte, essa talvez seja o ponto mais crítico dessa volta às aulas. Assim, eu não sei como que é a realidade hoje daí, né? Mas na época que eu estudava em Jaguaquara, existiam muitos alunos, por exemplo, que vinham tanto da zona rural, quanto do entroncamento de Jaguaquara, quanto de municípios vizinhos, né? Como Itaquara e como Maracás. Com relação ao transporte, dentro desses espaços, caso decida-se voltar às aulas, esses alunos precisam estar dentro desses espaços, sempre utilizando máscara, né? Sempre utilizando máscara. E, como eu falei, dentro daquele processo educativo inicial, porque eu acredito que a volta às aulas vai ser pelo menos de 1 a 2 semanas de fazer um diagnóstico do aluno, porque vocês vão precisar compreender o que é que os alunos aprenderam durante esse ano, né? De tudo que foi dado até a pandemia iniciar, porque e a partir disso vocês vão conseguir fazer essa fragmentação da sala de aula. Mas além disso, da utilização de máscara, é muito importante, né? Caso exista a possibilidade, e aí quem precisa, a gestão municipal precisa saber se tem condição ou não, né? O ideal seria disponibilizar para o alunado, ou então orientar para o alunado que tenha condição de adquirir, ter porte de álcool em gel, porque é muito importante que durante sua entrada e saída dentro desses ambientes, que ele utilize a higienização das mãos. E aí a gestão municipal tem que ficar muito atenta para tentar manter um distanciamento dentro desses ônibus escolares. O que eu estou querendo dizer? A gente tem normalmente poltronas muito próximas, então é fundamental que a gente também diminua a quantidade de alunos que vão ser transportadas dentro desse veículo. Então, as poltronas normalmente ficam 2 poltronas de um lado, 2 poltronas de outro, né? Então, você mantém uma poltrona fechada e deixa o aluno apenas um aluno ocupando 2 poltronas. Então, você conta 2 poltronas para um aluno. Aí você garante, teoricamente, um distanciamento mínimo entre os alunos. Isso são, como eu falei, isso são possibilidades, né? Isso são possibilidades. Isso não significa dizer que tudo que eu estou falando aqui, ela automaticamente precisa ser implantada. Como eu falei para vocês, eu estou tentando trazer alguns elementos para que vocês consigam discutir dentro da comunidade de Araraquara, para saber se tem viabilidade dentro da realidade de vocês, né? Porque não tem receita de bolo para o país inteiro ou para a Bahia inteira. O que tem são algumas experiências e alguns elementos que são levantados, algumas possibilidades, e que precisam ser adequados e ajustados a cada realidade, né? Eu acho que isso é básico. A gente precisa garantir o distanciamento dentro desses ônibus escolares. Como eu falei, eu não conheço a realidade, então não sei como que é. Mas a gente tem que garantir distanciamento dentro dessas unidades, né? A gente tem que garantir a limpeza periódica dentro desses ônibus escolares. Então, o ideal seria que a cada vez que fizesse uma limpeza periódica, se aumentasse a periodicidade de limpeza dentro desses ônibus, e utilização de máscara e álcool em gel para esses alunos que precisam fazer o transporte, precisam ir de um local para o outro, né? Com relação ao bebedouro, acho que eu até toquei durante a minha fala, o ideal é que seja isolado, que não tenha utilização de bebedouros durante o curto e médio prazo, porque é uma fonte de contaminação muito importante dentro das escolas. São muitos alunos que manipulam o bebedouro. Então, a gente precisa isolar esses bebedouros e orientar os alunos que tragam sua garrafinha, seu squeeze de casa, para que eles bebam água que eles estão trazendo de casa. Repete para mim outros pontos, Antônio. Certo. Sobre os intervalos, ida ao banheiro, grupo de risco, professores, alunos, funcionários em geral, lanche, ventilação das salas. Pronto, ótimo. Além desse distanciamento dentro da sala de depois aula... tem outro bloco, viu? Oi? Depois tem outro bloco desse. Tranquilo.
além do distanciamento dentro da sala de aula, é muito importante que durante o curto prazo, enquanto ainda eu tenho o surgimento de casos novos dentro do município, que a gente não utilize ar-condicionado e ventiladores dentro das salas de aula. Os ambientes eles precisam ser ventilados, então é muito importante que as janelas estejam abertas, que a porta da sala esteja aberta, porque se uma pessoa estiver contaminada ou com algum sintoma gripal dentro da sala de aula, o ar-condicionado vai recircular aquele vírus e vai contaminar todo mundo, né? Então, é muito importante que os ambientes eles estejam sempre arejados, o mais aberto possível, enquanto o município ainda tiver caso sustentado de contaminação pelo coronavírus local. Com relação à realidade dos professores, né, o intervalo das aulas dos alunos, como eu falei, o ideal é que vocês consigam pensar primeiro quantas turmas vão voltar, né? Qual o percentual de alunos que inicialmente que vai retornar às aulas, né? Se vai ser 20%, se vai ser 25%, qual o percentual que vocês vão adotar para esse retorno? Fechando isso, vocês vão subdividir novamente os alunos, né, em várias salas de aulas. Aí tem algumas possibilidades. Uma possibilidade seria uma turma de 40, você divide em duas de 20 e faz a aula com esses alunos ao mesmo tempo em duas turmas diferentes, né? E aí você troca, faz a permuta só dos professores, porque como você vai diminuir a capacidade de atendimento de alunos, automaticamente a gente vai ter mais salas vazias. Tem como fazer isso? Você divide, então o que vai mexer só com um professor que daria a última aula, passa a dar a primeira, e seria mais questão de logística de horário. Então você fragmenta, e depois que você fizer toda essa fragmentação, a partir disso, você consegue saber quantas turmas estão tendo aula ao mesmo tempo, né? E dentro disso, a gente tem que pensar cada escola de forma separada, porque tem uma escola que é muito grande, tem uma escola que é menor, né? Então, a gente tem que pensar estruturalmente essa escola e aí fragmentar os intervalos. Por exemplo, quantas aulas vão ser dadas, por exemplo, dentro de determinado período. A gente tem que conseguir reduzir, dentro desse momento, até o período de intervalo, né? Para que a gente consiga atender a todos os alunos. Então, por exemplo, digamos que vocês fechem que o horário do intervalo vai passar a ser, por exemplo, das 9 até as 10h30, por exemplo. E aí você dá 15 minutos, 10 minutos de intervalo, 15 minutos para cada turma, para cada grupo de turmas específicos. Então, um grupo ficaria de 10 horas até as 10h15, outro grupo de 10h15 até 10h30, outro grupo de 10h30 até 10h45, e assim sucessivamente para que você conseguisse atender a todos os alunos e que todos pudessem fazer o lanche. Mas esse horário de intervalo precisa ser reduzido. Por isso que vocês não vão conseguir dar o mesmo quantitativo de aulas que vocês davam inicialmente, né? Justamente pensando nessa estrutura de escalonamento, né? E aí vocês têm que pensar, não sei qual que é o tempo de intervalo que tem no município, mas eu acredito que deva ser reduzido para em torno de 10 a 15 minutos no máximo de intervalo, para que os alunos consigam apenas lanchar e voltar para a sala, para que tenha menos circulação de pessoas possíveis em ambientes comuns. E aí escalona, de 9 até 9h10, de 9h10 até 9h20, 9h20 até 9h30, e assim sucessivamente dentro do colégio. Com relação aos trabalhadores, né, e aos professores que são do grupo de risco, a gente precisa compreender qual que é a legislação local que o município de Jaguaquara ela adotou, né? Qual que é a recomendação que as secretarias elas têm adotado. Então, existe recomendação aí, porque existe a recomendação do Estado, né, de que pessoas que são do grupo de risco, que podem, teoricamente, fazer trabalho remoto, que passem a fazer durante o período de pandemia o trabalho remoto. Mas, se não tiver essa possibilidade,
é necessário que esses casos eles sejam muito bem monitorados, né? Essas pessoas elas precisam ser muito bem monitoradas, mas como eu falei, a gente precisa conseguir garantir a testagem dos trabalhadores, e isso eu vou martelar sempre, né? E essa testagem ela precisa ser periódica, né? O município ele tem que garantir, o município, o estado e a rede privada tem que garantir testagem para os trabalhadores, né? Porque sem essa testagem a gente não consegue ter um real diagnóstico, e aí a gente pode ter, num pequeno cenário de contaminação, a gente pode contaminar um colégio praticamente inteiro. Então, tem que ter esse diálogo, tem que fazer o levantamento, por exemplo, quais são os professores, quantos professores na escola eu tenho que são do grupo de risco, né? Quantos são idosos, quantos são hipertensos, quem é diabético, quem tem asma, quem tem problema respiratório crônico e grave. A gente precisa conseguir fazer esse levantamento, né? Para que em cima desse levantamento a gente consiga planejar. Vai conseguir manter todas essas pessoas afastadas? Se a resposta for sim, ótimo, porque esse seria o cenário ideal. Se a resposta for não, porque a grande maioria dos professores, como eu falei, estão doentes, né? A grande maioria dos professores estão doentes. Se a resposta for não, a gente precisa garantir testagem periódica desses trabalhadores. Certo. Ricardo, a gente tem algumas outras inquietações, eu vou te falar aqui, mas o tempo da gente já está bem apertadinho já, certo? Que eu tenho prova daqui a pouco também. Tranquilo. Tem algumas pessoas falando sobre a educação infantil que não pode estar no mesmo pacote, igual as outras modalidades. Eu acho que nenhuma das modalidades pode estar no mesmo pacote, eu acho que cada uma tem que ter uma forma de se fazer isso, porque o aluno do noturno é de um jeito, o aluno da educação do campo é de outro jeito, né? Os que utilizam transporte de outro jeito, o Fundamental 1 é de um, o Fundamental 2 de outro, o ensino médio é de outro jeito. Então, tem que ter esse cuidado mesmo, realmente. Fala aqui sobre se tiver uma possibilidade de retorno de setembro em agosto, em pleno inverno, você acha que isso seria possível, essa possibilidade de setembro a agosto? Qual seria o cenário para setembro e agosto que poderia haver esse retorno? E se colocar tubos de desinfecção na sala, túnel de desinfecção nas escolas, se resolve alguma coisa, se ajuda. Tem outras questões aí também, mas eu posso fazer uma cópia de todas as outras questões e contribuições, passo para o Conselho Municipal de Educação e passo para Ricardo também, que se ele puder depois sentar e fazer uma respostinha para cada um, a gente repassa depois através de documento do Conselho Municipal de Educação. Tá bom? Então, Ricardo pode fazer um apanhado sobre essas perguntas, e as demais a gente vai tentando responder através do conselho em outro momento. Então, Ricardo, você faz esse bloco aí de perguntas e depois a gente faz as considerações finais, tá bom? Certinho. Ô, Antônio, levanta para mim só os pontos específicos novamente que você quer que eu toque. Certo. O que eu quero que você fale teve um questionamento aí que eu achei bem pertinente, é porque há algumas conversas sobre o retorno em setembro, agosto e setembro, né? Alguns têm falado sobre, no estado também tem falado sobre retorno na rede pública, tanto pública quanto particular também fala desse retorno em pleno inverno, né? A questão de ser no inverno. Qual seria um quadro propício para essa volta, né? Então, acho que seria esse questionamento, mais ou menos. Certo. Com segurança. A gente, o comportamento viral que a gente tem, né, por exemplo, porque o coronavírus, ele se subdivide em quatro tipos de coronavírus, né? E até se a gente for pensar, por exemplo, em outras síndromes gripais, a grande maioria delas tem comportamento mais acentuado, né, bem sazonal. Então, ele epidemiologicamente ele acaba se manifestando mais, se intensificando mais durante o período de inverno. Mas a gente não acredito que a nossa avaliação ela tem que ser feita basicamente em cima do tempo, né? Na verdade, do clima dentro de um determinado mês.
A nossa avaliação ela tem que ser feita focado na nossa capacidade de atendimento do sistema de saúde. Porque, como eu falei, quando a gente fala basicamente é, tem aquela discussão, não, a gente está tentando achatar a curva. Quando a gente fala para as pessoas ficarem em casa, não significa dizer que essas pessoas elas vão que elas não vão contaminar nunca, né? A discussão não é essa. A discussão é, se todo mundo for para a rua agora, se todo mundo sair agora, vai contaminar todo mundo ao mesmo tempo. E até aquelas pessoas que têm um plano muito caro, um plano de saúde muito caro, não vai conseguir ter acesso, porque ele paga R$ 5.000, R$ 2.000 num plano de saúde, mas quando ele bater na porta de um hospital privado, não vai ter leito para ele, né? Então, a capacidade de atendimento, ela é ponto-chave para que a gente consiga compreender qual que é o momento de voltar. Nesse momento, mês de junho, a gente está passando por um processo de interiorização do vírus, né? Assim, no início, o vírus ele ficou muito concentrado nas capitais, né, dos estados e principalmente na classe mais favorecida do país, que eram pessoas que faziam viagens para a Europa e para a Ásia até então, né? Só que hoje o comportamento do vírus ele modificou. A gente está passando por um processo de interiorização desse vírus, então a gente está tendo um controle maior de ocupação de leitos nas capitais e aumentando a taxa de contaminação nos interiores. E esse é um problema muito maior, né? Porque a capacidade de atendimento no interior é totalmente diferente da capacidade de atendimento que Salvador tem, né? Totalmente diferente. Então, a gente tem que entender que quando eu falo de colapso do Sistema Único de Saúde, eu estou falando que, por exemplo, se no município como Jauaquara, se ele tem apenas 2 respiradores dentro da unidade de pronto atendimento, significa dizer que se eu ocupei os 2 respiradores, aquele sistema local já está em colapso. Eu não preciso ter 20 pessoas precisando de UTI, não. O colapso ele chega quando a minha capacidade de atendimento ele passa a ser máxima. Então, quando eu falei que o cenário ideal não pode ser baseado exclusivamente no fator clima, e sim na nossa capacidade de atendimento, ela se dá justamente nisso. A gente tem que garantir que, principalmente dentro da microrregião, qual que vai ser o cenário, né, de redução de taxa de ocupação de leitos, tem que conversar, discutir com o prefeito local, com as demais prefeituras regionais, se tem perspectiva de aumento de leitos, para que a gente saiba de fato qual que vai ser a nossa capacidade real. E em cima disso, a gente precisa conseguir avaliar durante 15 dias, né? Aí o município vai ter que determinar. Está programando, por exemplo, para agosto, ótimo. Mas durante 15 dias, a gente tem uma redução drástica do número de casos a nível local, né? E a nível da microrregião, porque, como eu falei, todo mundo depende, ou quase todo mundo depende, das unidades de terapia intensiva do Hospital Prado Valadares, de Jequié. Então, a gente tem taxa de ocupação de leitos básicas, uma taxa de ocupação de leitos que consiga assistir todo mundo que vá vir a precisar. E eu estou descendo drasticamente o número de casos. Se a resposta for sim, esse cenário é seguro para que a gente consiga retornar e comece a discutir a volta das atividades letivas. Mas eu não posso pensar, por exemplo, a gente não pode engessar essa discussão de falar bem assim, não, a gente vai voltar em setembro, porque o vírus ele vai se comportar de forma diferente em cada microrregião e em cada região. Ou seja, em setembro, em agosto, provavelmente Salvador vai estar com uma taxa de ocupação de leitos bem inferior. Mas corre o risco, por exemplo, de nesse período, aqui em Guanambi, a gente está com capacidade máxima. Esse é um cenário que a microrregião de Salvador pode pensar em voltar, mas não é um cenário que a microrregião de Guanambi possa pensar em voltar às atividades, porque dentro desse cenário, se um professor adoecer, se um aluno adoecer, e principalmente porque, assim, muitas pessoas têm falado, Ricardo, por que vocês não discutem os casos recuperados? E a resposta é muito simples,
Porque os casos recuperados não são utilizados para mudanças nas políticas públicas, né? Os cálculos que a gente faz são em cima das pessoas que estão doentes e que precisam ser atendidas dentro de um hospital. E qual que é o cálculo que a gente faz? O cálculo que a gente faz é o seguinte: de 100 pessoas que são acometidas pela doença, 80 pessoas hoje não precisam da unidade hospitalar, ou não manifestaram sintoma, ou sintomas que manifestaram foram sintomas muito leves, o famoso resfriado, que a gente não vai para o hospital para ser atendido por conta de um resfriado, né? Mas a gente tem 20 pessoas que vão precisar que vão para a unidade de atendimento. Dessas 20 pessoas, desses 20% que foram, aproximadamente 5% dentro dessas 20 pessoas vão precisar de um respirador. O cálculo é esse, né? Então, para que a gente consiga ampliar a nossa rede de assistência, a gente não faz cálculo em cima de recuperado. A gente faz cálculo em cima das pessoas que precisam dos leitos. Por isso que a gente fala, se dentro de uma letalidade, né, que hoje é de em torno, como eu falei, de 0,7% até 1,2%, vamos pensar o cenário brasileiro em torno de 1%, se todo mundo se contaminasse dentro desse momento, a gente pensa em aproximadamente uma população de 200 milhões de pessoas, e que dentro dessas 200 milhões de pessoas, cerca de 5% precisariam de um respirador e cerca de 1%, né, morreriam durante o processo, a gente perderia muita gente, a gente teria muita gente precisando de respirador, a gente não tem respirador para todo mundo. Então, o cenário ideal para que a gente consiga voltar é basicamente esse: uma redução microrregional na taxa de novos contaminados e, principalmente, a avaliação da minha capacidade de atendimento. Se eu estou com a capacidade de atendimento, né? Se as pessoas voltarem às ruas, se elas contaminarem, eu vou conseguir assistir? Se a resposta for sim, ótimo. Porque, assim, se a gente tivesse um sistema de saúde que conseguisse garantir assistência para 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo, a gente não precisaria fazer isolamento social. Não teria problema. Porque as pessoas... entraria para aquela coisa que faz parte, como muita gente fala, né? Não, o vírus faz parte da vida. Mas a gente também faz parte da vida garantir assistência a essas pessoas, né? Então, a gente não consegue atender todo mundo nesse momento, e por isso que qualquer volta responsável, ela passa por esses dois cenários iniciais, e principalmente a gestão, ela tem que conseguir, a gestão privada, municipal, estadual, precisa garantir testagem aos trabalhadores. Então, eu preciso ter redução das taxas de contaminados no local, eu preciso ter garantia de leitos para assistir a população, e, além disso, eu preciso garantir teste periódico aos trabalhadores, né? Eu preciso fazer testagem quinzenal nos trabalhadores para que a gente não tenha uma disseminação muito grande dentro do ambiente escolar. Isso é fundamental para que a gente consiga pensar em qualquer cenário. Por isso que não tem como a gente cravar que se agosto, se junho, se julho é o melhor cenário. O melhor cenário vai ser quando a gente reduzir taxa de contaminação local e, principalmente, quando a gente tiver garantia de leitos, né? Até então a gente não tem, porque há 2 semanas atrás o município de Iqué estava com 100% de ocupação de leitos para o coronavírus, e precisa garantir testagem aos trabalhadores. Se a gente conseguir garantir esses 3 eixos, então a resposta é: a gente tem margem para voltar de uma forma segura. Pronto, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo, pelas contribuições. Várias pessoas te elogiando aqui no chat, viu? Parabéns, o elogio são totalmente verdadeiros. Muito boa explanação. Depois, quando você ler os elogios lá que eu vou te mandar, aí você vai ver como é que foi, tá bom? Muitos professores te identificaram como aluno. Tu deve ter sido aluno de alguns professores aí, viu? Ricardo, você tem Facebook, né? Eu vejo que você faz alguns vídeos lá também no Face, não sei se tem algum canal no YouTube. E alguns professores, infelizmente, não conseguiram entrar. E aí tem algumas pessoas me pediram para, se tiver um outro momento, apesar de que foi tudo gravado, se você me autorizar a repassar, eu posso repassar, e para você também. O vídeo, eu posso te passar primeiro, você avaliar o que é que você quer que a gente repasse,
ou se não, mas de qualquer forma a gente deixou, ele fica gravado aqui na minha conta do Gmail e eu te passo depois para você fazer uma análise, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para você fazer suas considerações finais, e a gente agradece muito por essa sua contribuição. Então, suas considerações, porque o pessoal da EJA ainda tem uma outra webconferência sobre a EJA para fazer hoje à noite ainda. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Nada. Eu que agradeço. Assim, como eu falei, a minha ideia básica aqui era trazer muito mais. Vocês me trouxeram 3 questionamentos e eu trouxe muito mais perguntas para vocês do que respostas propriamente ditas, né, dentro desse cenário. Então, a ideia é basicamente essa mesmo. Eu acho que o vídeo, Genil, você pode compartilhar da forma que for necessário, porque eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Eu acho que isso também é um espaço para que vocês depois, como eu falei, eu trouxe elementos para a discussão, né? Então, não cabe, não tenho nenhum interesse em trazer nenhum tipo de verdade absoluta, né? Acho que a ciência ela não se presta a isso. Acho que a gente como educador, a gente não se presta a isso. Não é isso que a gente defende. Então, a gente traz elementos críticos que podem ser, que vocês podem concordar ou não concordar. E como eu falei, eles não se adequam, não existe nenhum tipo de receita de bolo, né? O comportamento epidemiológico do vírus, ele muda de um lugar para o outro. Então, a nossa ação, ela tem que ser individualizada e baseada na realidade social, econômica e principalmente no contexto epidemiológico que eu tenho em cada município. Então, a gente precisa conseguir discutir, e como eu falei, a discussão ela não pode ser individualizada apenas aos educadores de aula claro. A gente precisa fazer um gabinete amplo para que a gente consiga dialogar com os profissionais de saúde, né, com gestores de saúde, para que a gente consiga avaliar o cenário propriamente dito, para que seja seguro para todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente está no país hoje que mais perdeu profissionais de saúde. Eu já perdi centenas de colegas de trabalho, né, durante essa pandemia. Então, a gente não pode entender, a gente não pode avalizar um contexto em que a gente perca pessoas, né? Isso é inadmissível. A vida de todas as pessoas está acima de tudo e qualquer decisão que ela é tomada, né? Eu falo muito com os alunos. A economia, a culpa da pandemia, a culpa da crise econômica que vai ser gerada, ela não foi construída por conta do isolamento social. Foi por conta da emergência sanitária que a gente está vivendo, que vai levar a uma crise, sim. Né? Mas a gente também tem que conseguir responder nesse momento. Né? O que é que o Estado vai fazer para conseguir garantir que as pessoas se mantenham saudáveis, né? Se mantenham em casa nesse momento, que é um momento muito importante se manter em casa. E a partir disso, quando a gente pensar depois em reconstruir a economia, vai reconstruir todo mundo junto, porque está todo mundo quase que no mesmo barco. Né? Não é exatamente no mesmo barco, porque o impacto que se tem numa família em que 5 pessoas ganham um salário mínimo é diferente de outra que ganham 10, 15, 20 salários mínimos. Então, nós não estamos no mesmo barco, apesar de estarmos no mesmo contexto, os impactos eles são totalmente diferentes. A gente precisa conseguir avaliar cada cenário de forma específica. Né? Então, eu trouxe alguns elementos para que fosse alimentando esse debate. Né? E eu estou muito aberto para que, depois desses elementos que eu trouxe, vocês podem discutir, rediscutir entre vocês o que é viável, o que não é viável. E aí a gente pode marcar um outro espaço, eu estou disponível para que vocês tragam novos elementos, para que a gente rediscuta algumas coisas, para que a gente pontue algumas estratégias mais pontuais mesmo, né? Não tão genéricas, para grupos específicos, porque eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Então, assim, eu agradeço muito. Com certeza deve ter muitos professores meus, né? Tanto da época do Luzia Silva, quanto da época do Colégio de Dimensão. Como eu falei, assim, eu acho que eu sou extremamente grato, porque tudo que eu sou hoje, eu devo muito a essas duas instituições, né? Que me formaram como profissional, que me mostraram um caminho a seguir. Então, eu sou muito grato.
eu estou muito disponível a qualquer reflexão que seja necessário, a vocês do Conselho Municipal de Educação, ao pessoal da Secretaria de Educação, tanto agora durante a pandemia, quanto no pós-pandemia, quando tiver necessidade de a gente sentar, rediscutir políticas de educação e saúde, coisas que podem ser feitas no pós-pandemia, né, nesse novo normal, para ser implantado dentro dos colégios, dentro das universidades. A gente pode sentar e pode rediscutir. Eu estou muito disponível para o povo de Araraquara, né, que é de onde eu vim, como eu falei, assim, agradecer o espaço. Eu sei que eu falo demais, né? Às vezes eu extrapolo, vocês me fazem uma pergunta, eu contextualizo muito para até responder essa pergunta, mas eu acho que fica o agradecimento. Como eu falei, nesse momento é um momento muito importante de a gente conseguir proteger as pessoas, né? E educar cada vez mais as pessoas, porque esse vírus ele não é brincadeira. Ele tem matado muitas pessoas, como eu falei, eu tenho perdido muitos colegas durante esse processo. Então, a gente precisa dentro desse momento tentar se manter o mais saudável possível, e saudável tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Por isso que quando eu estava discutindo sobre o retorno às aulas, vai ser fundamental que a gente pense também numa estrutura que garanta uma assistência à saúde mental de todos os trabalhadores dos colégios e de todos os alunos que vão fazer parte daquele contexto, porque vai ser um novo contexto, totalmente diferente ao que a gente está habituado, né? E eu acredito que a gente precisa muito de uma articulação agora, né? A gente não cabe a gente pensar de uma forma isolada, em pensar só a educação, em pensar só a saúde, em pensar só a economia. A gente precisa ter um conhecimento muito amplo das coisas para que a gente consiga discutir de uma forma mais planejada, mais técnica, mais precisa, porque, como eu falei, acho que a ciência ela não se presta a nenhum tipo de verdade absoluta, e a gente está aqui para discutir, rediscutir, voltar a opinião atrás, voltar em tudo aquilo que for necessário. Eu acho que é isso. E eu estou disponível para o que for necessário. Pronto. Muito obrigado, Ricardo. A gente já vai encerrar a nossa reunião aqui. E se a gente conseguir organizar um outro momento, aí eu te falo, viu? Vou perturbar Tranquilo, mesmo. sem Valeu, problema. Ricardo. Obrigado. Obrigado a todos pela participação. Quem for da EJA tem uma outra discussão aí em outro grupo, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite.